colega dele lá da Casa da Morte, na casa, o Ministério Público Federal pegou uma foto e perguntou a Inês, é esse que é o camarão? É esse que é o camarão. É que foi identificado como Antônio Vanier Pinheiro Lima, porque ele não tinha essa identificação. Todo mundo chama ele de camarão, né? Bom, então, a importância da memória, da história, do registro. Senão jamais teria, mas isso foi o máximo que nós conseguimos. E do outro lado, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel reformado do Exército, que era comandante do DOI-CODE aqui de São Paulo, ele vai ser declarado torturador pelo Estado brasileiro graças à nossa ação da família Teles, que é Janaína, Edsel e a Crimea. A Crimea virou Teles também nessa ação, porque na verdade ela é Schmidt de Almeida, mas nós somos testemunhas do que ele fez ali dentro do DOI-CODE. Ele era comandante, pelo menos no período que nós estávamos. Ele torturou mulher grávida, ele matou, ele estuprou. Então, tudo isso está lá nessa ação e ele foi considerado pelo Estado brasileiro, declarado torturador. Eu falo, não sou eu que estou declarando, não, foi o Estado. Bom, dito isso, eu queria falar então um pouquinho, dos meus livros, né? Meu livro, esse livro aqui, Contos da Cela 3, primeiro, gente, quem não gosta de ler coisa ruim, coisa difícil, coisa de muita violência, não precisa ter medo, porque esse livro ele é fácil de ler. Quem leu, são memórias interseccionais, porque que nós vamos tratar das nossas memórias, a vida que é? Uma vida de cadeia. É mulher, é preto, é pobre, é puta, é viado, tudo está lá dentro da cadeia. Então, aparecem aqui essas pessoas. E nós vamos conversar com essas pessoas, ou tratar com essas pessoas de uma forma muito delicada. Por quê? Porque esse livro, na verdade, eu comecei a escrever ele não como livro. Eu escrevia contos num papelzinho de cigarro lá na Cela 3. Só para lembrar o seguinte, eu fiquei um ano e pouco, na cadeia. E desse um ano, eu fiquei 2 meses no DOI-CODE, que é ali na Rua Tutóia, que, por ironia, ali é o bairro do Paraíso, né? Eles falam aqui, o inferno fica no paraíso, tá? Depois eu fui transferida para o DOPS, que agora é Memorial da Resistência, e lá eu fiquei mais um tanto de tempo. De lá eu fui transferida para o Hipódromo, que não é mais presídio, é um prédio desativado, que o governador está querendo vender esse prédio e nós estamos lutando para que ele seja preservado, seja um lugar de memória, que tem muito pouco lugar de memória aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo é o berço dos DOI-CODE, né? Aqui que foi o primeiro DOI-CODE, foi construído aqui dentro de São Paulo. Então, São Paulo não é, com o apoio da Fiesp, dos empresários, teve um apoio muito grande, enfim, dos jornais, enfim, e depois eu fui para o Carandiru, que ali, enfim. Então, eu fiquei em 4 lugares, mas o lugar que eu fiquei mais tempo incomunicável foi no DOI-CODE e no DOPS. Na Cela 3, eu fiquei no DOPS. A Cela 3 hoje não existe mais, é a Cela 1. Eu já falei com aquele povo de lá, eles estão reformando, para ver se reforma direitinho. Bota a Cela 3, isso não é Cela 1. Porque a Cela 1 e a Cela 2 desmancharam, demoliram, para poder fazer um hall maior ali na entrada, porque aquilo ali... Nossa, hoje aquilo ali parece um hotel 5 estrelas, Se você entrar ali, eu acho assim chiquérrimo, mas não era aquilo, gente. Aquilo ali era cheio de rato, barata e tudo mais. Bom, eu fiquei nessa Cela 3 e eu queria, antes de contar um pouquinho, eu queria agradecer muito, porque, aliás, tanto esse livro quanto esse, quem faz a ilustração toda, para mim, é ali, Marta Baião, que está aqui na minha frente.
Tá? Então, e é muito... Não, todo mundo gosta da ilustração, né? É um valor muito precioso. E aqui também, vocês estão vendo aí a capa, isso tudo aí, essas lagartixas que eu vou contar a história, mas ela também é a Marta Baião. E tem uma professora aqui também que é editora, que é a Luciana Carvalho, que ela editou esse Cela 3, né? Agradecer a ela também. Mas, enfim, eu escrevia esses contos em papelzinho de cigarro que os presos me deram, eles jogavam, porque era só eu de mulher, gente, tudo era homem. Tinha muita gente presa, mas tudo homem, naquele momento, naqueles meses que eu fiquei lá. Né? Porque há uma desproporção até hoje, né? Há um crescimento das mulheres na prisão, mas o número de mulheres presas é muito menor do que o de homens. Há uma desproporção. Porque nós somos tão desvalorizados que eu falo, até para o crime eles desvalorizam a gente, né, gente? Poxa, então nós, ou no caso, nós para a política mesmo, né? E olha que nós participamos muito, viu? Nós fizemos coisas que os homens não faziam. Até porque há tanta discriminação contra as mulheres que era mais fácil para uma mulher fazer do que um homem, né? Então, nós fizemos muita coisa. Mas aí eu comecei a sentir falta de conversar com as pessoas. Gente, você ficar sozinha numa cela, sem nada para fazer, eu inventei muita coisa. Até encerar a cela, eu exigi que eles me dessem cera para me encerar toda aquela cela. Eu falei, porque o que eu pensei? Cera é limpeza. Limpeza espanta barata, formiga e rato. E eu queria espantar esses bichos, né? Porque você dormia com esses bichos lá dentro. Então eu exigi deles, uma hora eu consegui. E então eu escrevi esses contos pensando, quem sabe, eu não sabia dos meus filhos, eu perdi a guarda dos meus filhos. Quem recuperou essa guarda foi a doutora Rosa Cardoso, que foi depois integrante da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional, né? E aí, eu escrevendo esses contos, quando eu comecei a escrever o conto, assim, o primeiro conto, eu fiquei pensando assim, gente, eu gosto de conversar com as pessoas, ver se está bom. Eu escrevo assim um pedacinho, eu leio para você, eu leio para ela. Você acha que vale a pena? E não tinha, então eu vi uma lagartixa. A lagartixa, eu fiz amizade com ela. Falei, é com ela que vai ser minha amiga, né? Meu apoio aqui dentro dessa cadeia. E eu pensei assim, mas eu tenho que dar um nome para ela, né? Que é lagartixa. Então eu dei o nome, eu humanizei a lagartixa. Ela passou a chamar lagartixa, mas tudo a gente conversando. Linguaruda de Nascimento. E, bom, aí fomos lá conversar com a lagartixa Linguaruda de Nascimento. Ela aparecia, a gente conversava. E ela falou assim, por que você não escreve os contos? E eu contava os contos para ela e ela gostava. Ela falou, por que você não escreve? Eu falei, vou pegar esse. Então eu escrevia, gente, com essas canetinhas pequenininho para poder render aquele papel, porque o papel era desse tamanho, papel de cigarro. E assim eu fui escrevendo. Eu escrevi um, escrevi dois, fui escrevendo. E como a lagartixa nunca deu um parecer sobre os contos, aí eu falei, gente, eu tenho que passar para os outros aqui, que me falam alguma coisa desses contos, o que eles estão entendendo. Eu queria saber o que outras pessoas. Então eu comecei a passar para os presos. Então essa lagartixa ela ficou famosíssima entre os presos, né? Porque as pessoas a lagartixa Linguaruda de Nascimento, hoje ela está aqui, não sei o que, eles também começaram a conversar com ela. E os carcereiros, e os policiais, e o delegado que tomava conta daquela carceragem, vai ficando puto da vida com aquela história de lagartixa que não entendia nada. E depois, assim, eu fui inventando contos. Então, teve um dia, que era o 8 de março de 1973. Nós estamos em março, hein? Faz as contas aí, 53 anos se passaram. Eu falei assim, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E falei assim, gente, viva o Dia Internacional da Mulher. Cheguei na grade.
E, nossa, quando o delegado, aquele delegado ignorante, ele ouviu falar de internacional, falou, essa mulher está com contato internacional. Ela está com contato internacional, porque eu quando clandestina, eu era da imprensa clandestina. A imprensa clandestina tem contato, né? Então ele achou que estava fazendo contato. Eu falei, meu Deus, mas como é burro, porque aqui não tem nada, né? Nada, nenhum instrumento para fazer contato nenhum. Bom, mas aí ele deu aquela busca na cela, mandou o policial, não sei o quê, pegou meus contos todos, então meus contos foram embora. E aí, quando eu saí da cadeia, eu contei para meus filhos, contei para meus sobrinhos, contos e tal, eles também foram esquecendo, foi passando. Quando passaram 50 anos, né, já desse, porque eu escrevi esse livro em 2023, né, Márcia? Ou 24. Acho que foi 24, né? 24. É 23 para 24. Então, já tinha mais de 50 anos que eu tinha escrito. Aí, o Pádua está aí, gente? Cadê o Pádua? Oi, Pádua. O Pádua e o companheiro, o Fábio, o pai Traub, eles me incentivaram, né, a fazer esses contos, assim, escrever, fazer em livro. Porque eu comecei a escrever. Acho que foi o Fábio que falou assim: por que você não escreve conto para criança? Eu sempre escrevi ensaios, artigos para revista, para jornal, mas não contos. Eu falei, eu não sei escrever contos. Esqueci, né, do que ele falou, mas aí comecei a escrever, que acho que ele me deu aquela luzinha assim, eu comecei a escrever, então eu passava. Perguntei a ele, mas você acha que vale a pena? Eles me incentivaram. Aí teve um outro amigo, Bruno Botti, que ele passou a ler tudo que eu escrevia e dava opinião, sabe? Nossa, passou, ele parece que estava na cela ali comigo, o Bruno Botti, mas isso é 50 anos depois, né? E então assim, eu fui organizando e fazendo, e esse livro nasceu assim. A ideia dele, primeiro, era que eu escrevesse, um dia meus filhos pegassem esses contos para saber mais ou menos como é que era a vida de uma presa política naquele momento. E depois de 50 anos eu escrevi, a princípio, as pessoas falam, você tem que escrever para as crianças, mas eu escrevo para todo mundo, para quem quiser ler, sabe? Não tem esse negócio comigo, porque eu não sou uma especialista, né? Então eu falei, eu escrevo o que está aqui dentro de mim. Agora, se é para criança... Então, o que eu estou percebendo? É que tem criança que lê e gosta, e entende. Tem uma escola municipal, uma escola pública, que trabalha com esse livro, com criança de 10 anos, né? E tem lá na UNB, na Escola de Direito, lá da UNB, Direito Penal, né, que é a minha amiga Lívia, a professora Lívia de Mendes, ela trabalha com os alunos dela, esse livro. Então varia. E com esse trabalho, ela fez, junto com os estudantes, uma petição, uma ação pedindo anistia para as mães das militantes e dos militantes desaparecidas, das pessoas desaparecidas pela ditadura. Bom, então esse livro, assim, começando a organização dele, eu faço uma dedicatória às pessoas desaparecidas, é claro, né? Eu tinha que fazer porque eu lembro do Gonzaguinha, que em 1973 ele faz aquela música, Memória de um Tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São raízes, são cruzes, sem nome, sem corpos, sem datas. Ele escreve em 1973 e é quando eu estou escrevendo esses contos, né?